Arca de Noé. Olha só que coisa legal. 3 vídeos seguidos no canal sobre filmes nacionais. Eu falei de Abraço de Mãe, eu falei depois de Ainda Estou Aqui, e agora é Arca de Noé. E a coincidência extra é que os 3 têm um nome que começa com A, mas isso não tem nada a ver. Enfim, vamos comentar hoje sobre o desenho animado Arca de Noé, que estreia nos cinemas essa semana, se eu não me engano. Vamos para a sinopse do IMDb. Esse som tá bom demais! Buenos dias, bicharada! A arca não vai aguentar! Tom e Vini são 2 ratinhos boêmios que embarcam na Arca de Noé de forma clandestina. Eles precisam usar seus talentos musicais para participar de um concurso e ajudar a manter a paz entre os animais. Arca de Noé, uma aventura para toda a família. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre: se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam que eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Talvez um pouco atrasado, mas finalmente adaptaram os discos Arca de Noé, baseados em Vinícius de Moraes. E esses discos foram lançados há tanto tempo que eu acho que merece uma contextualização aqui. Eu lembro que depois da sessão de imprensa eu conversei com amigos críticos, mais novos do que eu, e eles não conhecem os discos. Então, de repente, tem muita gente que não conhece esses discos, então acho que é uma boa a gente contextualizar. Vamos lá. Em 1980 foi lançado o primeiro disco Arca de Noé, que eram músicas infantis, baseadas em textos do Vinícius de Moraes. Pelo que eu soube depois, parece que tem um livro, Arca de Noé, antes do filme, e pelo que eu pesquisei ontem, que eu li na Wikipédia, existe uma outra versão italiana lançada de músicas, um disco italiano, lançado antes do disco aqui, mas eu não conheço o disco italiano, então vamos ignorar esse disco italiano, baseado também no mesmo livro do Vinícius de Moraes. Enfim, em 1980, juntaram uma galera, músicos bons, músicos do primeiro time da MPB, para gravar um disco infantil baseado nos textos do Vinícius de Moraes. O nome é Arca de Noé, mas não tem nada a ver com a história bíblica. O nome é Arca de Noé porque várias das músicas falam de bichos. Mas, curiosamente, nem todas as músicas falam de bichos. Tem várias músicas no disco que não tem nada a ver com bichos. Mas, de qualquer maneira, são músicas direcionadas ao público infantil. Então, o disco foi lançado para o público infantil e foi um sucesso muito grande. Foi lançado um segundo disco, Arca de Noé 2. Eu não sei exatamente se foi em 1981 ou em 1982. A Wikipédia fala uma data. O meu amigo César Monteiro, do canal Autocast Ambrósia, fala que foi outra data. E eu confio mais no César do que na Wikipédia. Mas, de qualquer maneira, foram lançados 2 discos entre 1980 e 1982. E as músicas fizeram muito sucesso. Tanto que várias das músicas daqueles discos continuam tocando por aí até hoje, em festas infantis, em versões infantis, e são músicas que entraram no cancioneiro popular infantil brasileiro. Músicas como Lá Vem o Pato, Pataqui, Patacolá. São músicas que, de repente, as pessoas não sabem que originalmente essa música era de um disco chamado Arca de Noé, lançado lá atrás, em 1980. Me falaram que teve uma coletiva desse filme, que teve jornalistas que perguntaram como é adaptar uma história bíblica. Galera, me ajuda a te ajudar. Vocês têm que fazer o dever de casa. Antes de ir para a entrevista, pesquisa sobre o que vocês vão perguntar. Eu comentei no início do vídeo que esse filme está um pouco atrasado e eu explico o porquê. Se o disco é de 1980 e o filme saiu em 2024, são 44 anos entre um e outro. E eu penso que a minha geração, eu era criança, eu nasci em 71, então eu vivi muito esses discos quando eu era criança. Só que os meus filhos já são mais velhos. Então, eu acho que se esse filme viesse 30 anos depois, mais ou menos uns 30 anos depois do disco, eu ia ter filhos crianças na época do lançamento do desenho. E hoje em dia eu não tenho mais filhos crianças, porque os meus filhos já são... Eu tenho uma filha adulta e filhos adolescentes que não vão se interessar mais por Arca de Noé, porque é uma história infantil. Eu acho que teve tem um gap aí de idade, porque tem uma galera que perdeu. Tanto que eu comentei que amigos meus, adultos, não conhecem os discos. Mas, enfim, é melhor antes tarde do que nunca. Pelo menos veio o filme, porque podia não ter vindo. Enfim, vamos ao filme. Dirigido por Aloys Deléo e Sérgio Machado, Arca de Noé é baseado nas músicas do Vinícius de Moraes. Eu li em algum lugar que seria baseado no livro, mas eu diria, isso é palpite meu, que é muito mais baseado nos discos do que no livro, porque afinal as músicas
dos discos são a coisa mais importante aqui. E a gente vê novas versões de músicas muito conhecidas, como a música do Pato, como a música da Casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A música do Leão. Leão, 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 és o rei da criação. A música do Tempo, a música da Galinha da Angola. Tem várias versões novas de músicas que eram muito conhecidas na época. Outras músicas tiveram adaptações porque não tem muito a ver com o roteiro aqui, como por exemplo a música do São Francisco, que foi cantada pelo Ney Matogrosso naquela época. A letra não tem nada a ver com a história do filme, então eles usaram a melodia da música do São Francisco para colocar aqui, e ficou bem legal o instrumental da música do São Francisco. Outra que também teve que adaptar até a música dos bichinhos e o homem, tem um trecho que fala da morte, que fala que e o homem que pensa tudo saber, não sabe o jantar que os bichinhos vão ter quando o seu dia chegar, ou seja, quando o homem morrer, os bichinhos vão se dar bem comendo o homem. Isso talvez fique um pouco esquisito, então eles cortaram esse trecho da música, mostram outra coisa e depois mostram os bichinhos cantando só o quando o seu dia chegar, e aí ficou legal, porque ficou engraçado. Algumas músicas não estão no filme por motivos corretos do mundo, mudou. Hoje em dia o mundo é diferente do que era há 44 anos atrás. Então, por exemplo, tem uma música do Porquinho, que é uma música cantada pelo Grande Otelo, no original, e que é uma música que é um porco contando várias maneiras de se comer carne de porco. E é um troço meio esquisito a gente ver isso hoje em dia. E o porco dizendo, olha só, eu vou te dar salame, eu vou te dar presunto, eu vou te dar bacon, eu vou te dar feijoada. É esquisito isso, porque o porco está dizendo, eu vou morrer porque você vai me comer. E tem outra que também não tinha nada a ver entrar aqui, porque ela não tem não fala de bicho. E é uma música que é muito errada, e eu só descobri isso anos depois, porque eu ouvi isso muito na época, que é a música do Professor de Piano, das Frenéticas. E que é uma música que fala de uma relação muito errada entre um professor de piano e uma menininha. E se vocês nunca se tocaram disso, procurem no YouTube agora, o Professor de Piano Frenéticas, e leiam a letra e pensa, cara, isso primeiro que não era pra estar num disco infantil. Segundo que não tinha que estar em lugar nenhum, cara, isso é errado. Curioso que no meio do filme aparece um peru pegando uma partitura na hora que ele vai pro concurso, só que a gente não ouve a música do peru, que no disco foi gravada pela Elba Ramalho. Não sei porquê, devia ter a música do Peru aqui. A parte musical é muito boa e eu estendo elogio à parte técnica. Hoje em dia a gente tem estúdios top, Pixar, Disney, DreamWorks. A gente tem estúdios que têm a qualidade de imagem muito boa e a qualidade de imagem aqui não vai fazer feio. A pessoa acostumada com os desenhos, com as animações dos grandes estúdios, quando for entrar no cinema para ver esse aqui, não vai fazer feio. Então isso foi legal. E outro elogio que eu faço é ao elenco. O elenco também está muito bom. Tem muitos nomes conhecidos, tem muitos nomes importantes. Eu não vou lembrar de todos aqui, mas eu quero falar pelo menos dos principais. Os dois ratinhos principais são o Rodrigo Santoro e o Marcelo Adnet. E a ratinha é a Alice Braga. Os três estão muito bem. E o leão, feito pelo Lázaro Ramos, também está muito bem, porque o leão é um cara meio pomposo, fala errado e tal. Também é um personagem legal. Eu gostei também, achei muito engraçado a barata criada pelo Gregório Duvier. É um personagem muito engraçado. E o Seu Jorge faz a voz de Deus em uma cena só. Um diálogo curto, mas é um diálogo que também ficou bem legal. Uma curiosidade que eu li nos créditos, mas eu li rapidinho quando eu estava subindo a letrinha e eu não consegui parar para ver com calma. Pelo que eu li, o Rodrigo Santoro e o Marcelo Adnet cantam as próprias músicas, mas a Alice Braga não canta as músicas dela. Ela teria sido dublada, pelo que eu li lá, correndo, pela Mariana de Moraes, neta do Vinícius de Moraes. Curioso, porque eu não sabia que o Rodrigo Santoro cantava, e agora a gente sabe que o Rodrigo Santoro canta e que a Alice Braga não canta. Se por um lado a parte musical é muito boa, já o roteiro não é tão bom assim, o roteiro dá algumas escorregadas. O roteiro, o grande lance do filme é mostrar a competição musical e demora muito até chegar a essa competição musical. O filme perde tempo numas sidequests meio inúteis, como por exemplo quando o pássaro vai buscar a terra e encontra a baleia e tem uma sequência longa com a baleia. E a gente pensa, nem tem música de baleia, por que a gente está perdendo tanto tempo com essa baleia? Quero voltar para a arca para ver a competição, enquanto isso a gente está vendo a baleia. E a isso a gente começa a pensar que tem algumas falhas de roteiro, porque, tipo, eles têm comida para mais 4 dias, mas a baleia, o pombo e a baleia estão no negócio de 10 dias, ou seja, já teria acabado a comida. E aí tem algumas outras coisas que também não fazem muita lógica dentro do roteiro, como os dois ratos, eles são clandestinos, mas se eles são clandestinos, tinha que ter um terceiro rato lá dentro, porque é o rato que ganhou o convite, e a gente para pensar, não tem muito a ver isso. E além disso, ainda tem umas piadas de tio de pavê. Literalmente tem a piada do é pra ver ou pra comer.
E a gente pensa, o roteiro podia ter dado uma melhoradinha, porque o resto do filme tá redondinho e o roteiro tem algumas coisas que não estão muito bem. Mas não é nada que atrapalhe muito o filme é um filme curto, é um filme de 1h30, pouco mais de 1h30, então acaba que flui bem. Podia ser melhor, mas não chega a ser ruim. Pelo que eu li, a previsão de estreia essa semana, se não for essa semana, deve ser semana que vem. Eu recomendo, levem as crianças, porque é um filme bem divertido, e procurem os discos originais. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Arca de Noé, como eu falei, estreia em breve. Se você conhece o disco e quiser comentar alguma coisa, escreve aqui embaixo. Se você já viu o filme e quiser comentar alguma coisa também, escreve aqui embaixo, vou responder seu comentário. Em breve nos vemos de novo, valeu!